Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui, meus irmãos, juntamente com essa amada igreja. Estivemos ali na obra missionária nesse final de semana. Foi uma bênção estarmos ali. E em ocasião oportuna nós vamos falar um pouco mais do que Deus tem realizado naquele lugar. Estivemos com o evangelista Alex, o evangelista Alceu e também o nosso diácono irmão Domingos esteve conosco. Foram cultos abençoados por Deus. Convido a igreja a abrir a Bíblia em João capítulo 16, verso 13 em diante. Enquanto os irmãos encontram, quero também comentar com a igreja que sexta-feira à tarde haverá um batismo. Os irmãos prestem atenção, um batismo de 4 pessoas na modulada. Amém? 5 pessoas. Aumentou. O irmão Edenilson me disse que era uma, mas quando a boa notícia, ela é divulgada, Deus vai tocando em outros corações. Então são 5 pessoas ali. O trabalho que os irmãos estão fazendo não é vão, mas tem resultados. E louvamos a Deus pela vida do irmão Edenilson e de toda a equipe que tem auxiliado naquele trabalho ali. João 16 e 13 em diante diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Hoje o nosso assunto fala sobre o Espírito Santo, irmãos. Nós temos falado nas terças passadas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e hoje completaremos os estudos sobre a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para os irmãos que têm o nosso livro, Declaração de Fé, no capítulo 4, a página de número 67, nós lemos assim: cremos, declaramos e ensinamos que existe um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo possui a mesma essência do Pai e do Filho. Ele é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, conforme Mateus 28 e 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie e do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. Conforme João capítulo 14, verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho.
ele é o Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. E penetra até as profundezas de Deus. A obra do Espírito Santo consiste ainda em atuar conjuntamente no plano da salvação, idealizado pelo Pai e executado pelo Filho. O Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o ser humano. Foi ele quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, concede segurança, a segurança da redenção, capacita o salvo para o serviço cristão, guia, dirige e conduz o povo de Deus, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Este é o Espírito Santo ao qual nós podemos sentir a sua presença nesta noite. Amém? Você já sentiu a presença do Espírito Santo? Ele está aí no teu coração, mas ele também se move no meio da igreja, porque aqui há liberdade para o Espírito Santo operar. Queridos irmãos, o que nós precisamos mais é entender que o Espírito Santo, ele é Deus. Muitas vezes nós achamos que ele é talvez um meio-deus ou uma energia, que muitos dizem uma boa energia, ou talvez uma representação de Deus ou da divindade. Também ele não é uma parte da divindade, não é um poder, não é uma unção, mas ele é Deus. E esta verdade é absoluta. A Bíblia nos mostra desta forma. Por quê, meus irmãos? Porque toda a plenitude de Deus, que nós já estudamos nas terças passadas, nós encontramos também na pessoa do Espírito Santo. Ele também é incriado. Ele não foi criado por Deus. Ele também não foi criado no momento em que foi enviado à terra. Mas ele é Deus, autoexistente, absolutamente autônomo, como as demais pessoas da Trindade. Os textos de 2 Samuel 23, 2 e Atos, capítulo 5, verso 3, nos provam que a Bíblia trata o Espírito Santo como Deus. Nós podemos ler, pode abrir a Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 23, os versos 2 e 3. Eles vão dizer assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. O Antigo Testamento fala do Espírito Santo e indica que ele é Deus. Atos capítulo 5, verso 3 e 4, nos fala daquela situação, daquele relato de Ananias e Safira. E o texto diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui mais uma vez nós vemos o intercâmbio entre o Espírito Santo e o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. Então não fica dúvidas de que nós temos em nós, no nosso coração, na nossa alma, o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma energia, não é uma representação, não é uma fagulha de Deus, mas é Deus em toda a sua plenitude que habita nos nossos corações. Amém? Os atributos e as obras do Espírito Santo. Olha bem, nós negamos, nós assembleanos, pentecostais, negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade. Porque muitas vezes as pessoas querem entender e até falar, tentar convencer os demais de que o Espírito Santo é um atributo divino. Mas não, ele é uma pessoa, porque a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo produz os mesmos atributos do Pai e do Filho. Nas terças passadas nós falamos dos atributos tanto de Deus, que existem textos que provam que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, o Filho da mesma forma e o Espírito Santo também. A onisciência do Espírito Santo nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, que está escrito assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ele sabe tudo, assim como Deus e assim como o Filho. Ainda as profundezas de Deus. Além do Espírito Santo saber tudo, esse tudo, irmãos, é integral, é total, do que está no nosso coração, daquilo que está oculto aos olhos humanos, os pensamentos das pessoas, de todo o globo terrestre, dos céus, da terra, debaixo da terra, em todos os lugares, o que acontece, o Espírito Santo tem ciência de tudo. E não só isso, ainda as profundezas de Deus. Somente Deus tem o poder de saber todas as coisas. Ainda mais, o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Nós falamos aqui numa outra terça que se nós pudéssemos desvendar Deus, Deus deixaria de ser Deus. Ou o homem alcançaria um nível divino, que isso é impossível para nós. Mas o Espírito Santo conhece todas as coisas, as profundezas de Deus. Então não há dúvidas de que ele é onisciente e mais uma prova de que ele é Deus. Amém? Onipresente também é onipresente. No Salmo de número 139 e o verso 7, nós encontramos o texto: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo, onipresente, está em todos os lugares. E esse texto fala que o Espírito, assim como o Pai, está em todos os lugares. No céu, no Seol, que é nas profundezas da terra, as extremidades do mar. Esse texto diz que aonde ele se esconder, o Espírito
o encontrará. Então não há lugar aonde o ser humano possa se esconder do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele também é eterno. Gênesis capítulo 1 e verso 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando o mundo foi criado, passou-se a contar os tempos. Antes de o mundo ser criado, não havia essa contagem de tempo. Havia e há a eternidade. Mas o Espírito Santo estava lá. Então, mais uma prova de que ele é eterno. Estava junto com Deus, com o Espírito, com o Filho, e ele é criador também da mesma forma como o Pai e o Filho. Em Jó 33:4 nós lemos: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele estava na criação. Quando a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, o Espírito participou de tudo, de toda a criação, desde a eternidade. Algo interessante nós encontramos em Lucas capítulo 1, versículo 35, para mais uma vez nós não deixarmos dúvidas quanto à divindade do Espírito Santo e os atributos da obra do Espírito Santo. E o texto diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo descerá sobre Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, mas o fruto do ventre é chamado de Filho de Deus, provando mais uma vez que o Espírito Santo é e continua sendo o nosso Deus. Amém? O Espírito Santo participou de vários acontecimentos que estão registrados na nossa Bíblia, na palavra de Deus. Ele ressuscitou Jesus. 1 Pedro 3,18, esses versículos estão todos no livro. Falou pelos profetas e apóstolos, Mateus 10:20. Inspirou os santos homens de Deus a escreverem as Escrituras Sagradas. 2 Pedro 1:21. Deu missão aos profetas e apóstolos da Bíblia. Atos 13, versos 2 ao 4. Ele é autor do novo nascimento. João 3, 5 e 6. Ele habita nos fiéis. Romanos 8 e 11. Ele dá a vida eterna. Gálatas 6 e 8. Guia o povo. Gálatas 5 e 18. E santifica os fiéis. 1 Coríntios 6 e 11. Então nós vemos que há ações do Espírito Santo, há atributos do Espírito Santo que provam a sua existência, não só como uma representação de Deus, mas de um ser extremamente pessoal, único, que faz parte da Trindade divina. A personalidade do Espírito Santo, nós não podemos e não devemos confundir esta verdade, que ele é uma pessoa, não uma influência, não uma boa energia. E esta verdade, irmãos, ela não é nova,
ela não é um descobrimento moderno, ela é uma verdade aceita desde o princípio da igreja, que o Espírito Santo é uma pessoa. Nos é revelado que ele tem intelecto, tem emoção e tem vontade. E só uma pessoa tem condições de ter estes atributos pessoais. Além, ele também ensina, ele fala, ele guia os crentes em toda a verdade. Ele julga, mas também ele ama, ele contende, ele convida e intercede. Tudo isso porque o Espírito Santo é uma pessoa divina. Também não temos a revelação de um nome como o Pai e como o Filho têm. O conhecemos através dos seus títulos descritivos, a sua natureza e a sua missão. E há uma curiosidade: apesar de encontrarmos tudo sobre o Espírito Santo nas páginas da Bíblia Sagrada, nós não encontramos o Espírito Santo falando de si próprio, como acontece com o Pai e com o Filho. Todas as referências, as menções ao Espírito Santo são na terceira pessoa. Ele não fala de si próprio, mas, como lemos o texto, ele vem falar de Cristo, fazer lembrar de Cristo, porque ele é quem convence o homem do seu pecado. E o pecado é perdoado por Jesus Cristo. Então, a sua natureza é Espírito. Ele é Espírito. Esta é a natureza do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E Santo, a palavra posterior a Espírito, é a sua missão. Ele nos santifica, ele nos auxilia no processo. Por isso ele é Espírito Santo. Nós o conhecemos por sua natureza e missão, mas não temos o seu nome, assim como o Pai e como o Filho. Ele também, irmãos, é conhecido nas páginas da Bíblia Sagrada como Consolador. Muitas vezes, ao nós nos referimos a uma pessoa de luto, por exemplo, nós usamos dizer a esta pessoa que o Consolador o auxilie, o ajude, que o Espírito Santo o console, porque ele é o nosso Consolador. Mas não nas nossas horas difíceis apenas, mas em todos os momentos. Ele é o nosso Consolador. O termo original grego para esta palavra é parácletos ou paracletos, que quer dizer defensor, advogado, intercessor ou auxiliador. Então nós temos no Espírito Santo alguém que nos defende, alguém que intercede por nós diante de Deus. Ele é o nosso advogado para nos auxiliar nos momentos difíceis, nas acusações do diabo contra a nossa vida. E nos auxilia para que nós não pequemos contra Deus. Nos auxilia quando nós pecamos contra Deus também, porque Ele nos ajuda, nos fortalece nas horas difíceis e nos defende diante de Deus. Ele é o nosso advogado. Jesus indicou o Espírito Santo como paracleto à igreja, a nós que somos membros da igreja, que foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus pediu ao Pai e Ele enviou o Consolador para ensinar os seus discípulos, ensinar também a nós e fazer-nos lembrar de tudo o que nós aprendemos com Cristo e para testificar de Jesus. Os discípulos
haviam ouvido muitas coisas de Jesus. Mas quando nós conversamos com pessoas, nem sempre nós guardamos tudo aquilo que as pessoas falam conosco. Como os discípulos iriam lembrar de tudo o que Jesus havia falado a eles? Então o Espírito Santo, Paracleto, ele veio e fazia-os lembrar daquilo que Jesus havia falado a eles e testificava de Jesus a eles. E assim acontece conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, nem sempre guardamos todas as coisas. Nós somos limitados. Quando nós lemos, não posso afirmar, mas no máximo que nós guardamos de uma leitura é 40%, provavelmente. E o resto? Quando estamos pregando, quantas vezes o Espírito Santo traz à memória alguns textos que se encaixam, que nos revelam a forma que nós devemos aplicar o texto que lemos, porque Ele é o Paracleto, é aquele que nos auxilia, é aquele que nos ensina, para que tudo que nós aprendemos com Cristo, nós venhamos a testificar de Jesus Cristo. Por isso, o crente tem poder para vencer, porque o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo o auxilia. O Espírito Santo o direciona até do modo de falar. Mas ele também nos auxilia quando alguma coisa diz para nós: cala-te. Quantas vezes nós gostaríamos de falar, mas o Espírito Santo lá dentro geme e nós fechamos a boca. E é vitória. Amém? Por isso que o crente tem poder para vencer, tem poder para prosseguir. Ninguém fica parado, ninguém fica no meio do caminho, se tem o Espírito Santo na vida. Ele tem poder para avançar, para dar um próximo passo, firme em Jesus. Ele tem poder para suportar as provas. Às vezes nós achamos que está muito pesado. Às vezes achamos que não vamos conseguir. O nosso desejo é parar. Mas de repente algo vai trabalhando em nossa vida. As lágrimas, muitas vezes, elas chamam a atenção do Espírito Santo. E quando levantamos da oração, como diz aquele louvor, parece que somos gigantes. Dobramos os joelhos como fracos, falhos, mas levantamos fortes, vencedores, porque o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo está no crente para nos auxiliar, para interceder por nós, para nos defender quando nós temos a necessidade. Então, queridos, não abandone o Espírito Santo. Muitas vezes nós vemos pessoas que aos olhos humanos parecem poderosas, falam línguas, gritam, choram, mas não conseguem ter uma sequência. São intensos em alguns momentos, mas não suportam 45 minutos aqui, ouvindo a palavra do Senhor e se alimentando. O Espírito Santo, irmãos, ele não é de momento, mas ele é de morar. Ele não visita, ele reside. E se ele reside, nós temos que ter equilíbrio, constância. Nada para o crente que tem o Espírito Santo na sua vida. Se tem culto, eu vou lá.
Eu não vou esperar para o domingo para me alegrar. Eu estou alegre. E eu vou para o culto para adorar. O Espírito Santo nos impulsiona a isso. Então, aqueles que trocam um culto por qualquer outra atividade, entristece o Espírito Santo. Não valoriza esta, podemos dizer, esta parceria de Deus com o homem. Porque o Espírito Santo quer ter comunhão. Ele não quer distância. Ele quer estar junto. Para que quando nós necessitamos, Ele esteja ali para nos dar vitória. Os símbolos do Espírito Santo, irmãos, como nós já conhecemos, são reflexos das suas múltiplas operações no meio da igreja. E ele é conhecido pelo fogo, pela água, pelo vento, pelo óleo e pomba. Mas ele não é uma pomba, ele não é um óleo, ele é Deus representado por aquilo que ele faz no meio da igreja. Mas para concluir, nós estamos vivendo, meus irmãos, em um tempo onde o Espírito Santo, muitas vezes, em muitos ambientes, não é bem-vindo. Porque o Espírito Santo mexe conosco. O Espírito Santo nos faz derramar lágrimas. Ele nos impulsiona a glorificar a Deus. E em muitos ambientes, estas ações, estas atitudes, muitas vezes não são bem-vindas. Mas eu glorifico a Deus. Porque mesmo que na terça-feira não haja um mover do Espírito Santo, mas nos cultos da igreja, avivados, nós vemos o Espírito Santo ter liberdade no meio da igreja. Os pregadores que vêm em Uruguaiana, se a igreja está lotada, eles até tomam um susto, porque esse ambiente aqui nos faz realmente tremer. Mas quando a igreja começa a glorificar, eles se sentem acolhidos, porque o ambiente muda, se transforma, e o Espírito Santo começa a agir na vida da igreja e também na vida do pregador. E nós temos cultos maravilhosos com a presença do Espírito Santo. Nós já falamos aqui, irmãos, sobre os exageros do pentecostalismo. Mas isso não é ignorar a ação do Espírito Santo, mas é apenas para que nós nos adequemos à ação do Espírito conforme a palavra de Deus nos orienta, conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque onde há o Espírito, onde há liberdade, logicamente haverá alguns exageros. E isso é porque existem crentes de vários tempos dentro da igreja. Crentes que estão iniciando, outros já estão há muito tempo. E se não há crianças na casa, é sinal que não há multiplicação. É sinal que esta igreja é infértil. Mas quando há barulhos, quando há as crianças gritando no meio da casa, é sinal que tem fertilidade. E isso tem que continuar. Mas a palavra de Deus molda tanto o crente antigo quanto o crente novo. Quando nós aceitamos ser orientados e alimentados pela palavra de Deus, nós vamos nos adequando para que o Espírito Santo tenha liberdade, mas haja ordem, porque o Espírito Santo é de ordem. E a igreja consegue manter o equilíbrio, porque Deus
é fogo. Ele é fogo que liberta, mas também é fogo consumidor. Ele também é amor, mas é justiça. Deus equilibra as coisas. Não há polaridade nas coisas de Deus. Tudo é equilibrado. Por isso que o Espírito Santo, ele nos orienta. Ele nos faz calar. Ele nos faz falar. Ele nos faz andar, mas também nos faz parar. Quando nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos agir conforme o Espírito Santo nos determina, nos auxilia. E de forma alguma, nós queremos que pare o barulho espiritual, o barulho pentecostal. Nós somos pentecostais. Nós continuemos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos continuar buscando os dons do Espírito Santo. É necessário para a igreja. Nós precisamos viver na companhia dEle, porque Ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador e é quem nos defende. O Espírito Santo não deve ser ignorado pela igreja. Ele precisa estar no meio da igreja. Porque o principal ministério do Espírito Santo é santificar os crentes. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se é Ele quem nos santifica, nós precisamos dEle, manter Ele, os nossos corações aquecidos pelo Espírito Santo, para que Ele continue fazendo a obra de regeneração em nossa vida, porque nos acompanha desde o início, desde o novo nascimento, passando pela regeneração, continua conosco até o final, para que nos oriente na busca por uma vida santa, por uma vida agradável a Deus, para que possamos servi-lo, trabalhar na sua obra com intensidade. E essa intensidade não é humana, não deve ser humana, mas incentivada, influenciada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, é Ele quem produz em nós esta certeza. É Ele que produz em nós esta verdade e que garante a nós, o nosso coração, que nós estamos salvos, com os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 a 21 diz assim: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, retende o que é bom. Não despreze, igreja, o Espírito Santo. Talvez nós estejamos falando tanto em ganhar almas, mas parece que não temos vontade. Será que não é falta do Espírito Santo agindo em nossa vida? Porque se o Espírito Santo agir, nós não ficaremos parados, não cruzaremos os braços, mas iremos em busca das almas perdidas. E eu rogo a Deus que nos encha do Espírito Santo, que nos motive para que nós façamos e cumpramos a obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando orar, lembra que quem leva a tua oração até Deus
é o Espírito Santo. Mesmo que nós não tenhamos palavras bonitas, e não há necessidade, mesmo que nós não tenhamos palavras suficientes, Ele sabe o que está no nosso coração e leva diante de Deus, em nome de Jesus, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Por isso o Espírito Santo não pode ser ignorado, não podemos jogá-lo fora da nossa vida, fora da igreja. Um culto sem ação do Espírito Santo, ninguém tem vontade de ficar. Mas quando o Espírito Santo opera, nós saímos daqui renovados, inspirados, fortalecidos, e o nome do Senhor é exaltado. Amém? Se coloca de pé, e enquanto o grupo vai louvar a Deus com aquele corinho, Espírito Santo, eu gostaria de convidar a igreja, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, vamos colocar em prática, irmãos, o que aprendemos hoje. Aqueles que são batizados, mas estão buscando dons espirituais, venham aqui na frente, vamos clamar a Ele, porque Ele está neste lugar. Eu não gosto de dizer Deus vai batizar, Deus vai fazer, mas se a nossa fé for suficiente, Ele vai fazer sim. Se você tem fé, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, se você está buscando dons, se você está buscando santificação, Ele está aqui para nos auxiliar nesta noite. Enquanto o grupo louva, você vem até aqui. Os obreiros podem descer para impor as mãos sobre os irmãos com fé. E o Senhor Jesus vai batizar nesta noite para a glória do nosso Deus. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Comece a clamar ao Senhor. Fraqueza, levante as tuas mãos, não sei como busque a Deus, pedir. Fala com o Espírito Santo nesta noite. Ele está aqui não para simplesmente passear, mas para agir. Ele quer fazer, basta que nós abrimos o nosso coração com fé, creia no poder do Espírito Santo que está aqui. E Ele vai fazer grandes coisas. Derrama o teu coração, as tuas lágrimas na presença do Senhor. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Alceu. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui na Sua presença, nesta noite linda, abençoada, em que o Senhor nos deu, nos concedeu. Onde aqui, Senhor, ouvimos a Tua palavra, aprendemos daquilo que é mais útil para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Agora, Jesus, a igreja tem aqui se posicionado para que aqui, Senhor, o Senhor venha, através do Espírito Santo, renovar, fortalecer a fé de cada um, e aqueles que ainda não entenderam ainda esse grande mover do Espírito Santo, venha sobre suas vidas nesta noite, que eles saiam daqui alegres, felizes, abençoados pelo poder do Teu nome, pelo poder daquilo que o Senhor tem colocado em cada vida nesta noite. Agradecemos, Jesus querido, por tudo, aquilo que o Senhor fez, que há de fazer e que já tem realizado na vida do Teu povo. E esta noite, Jesus, nós estamos aqui de coração aberto para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Seu Espírito Santo venha ter plena liberdade no meio do povo, e que Ele
venha fazer aquilo que lhe compraz, aquilo que a igreja precisa receber nesse último dia, nas últimas horas da igreja na terra, mas que o teu Espírito Santo esteja em nossas vidas e que guardamos eles em nosso coração, para que aqui nós venhamos te adorar, te agradecer. Se porventura alguém chegou aqui, Senhor, entristecido, mas que saia daqui, Senhor, alegre, através do poder do teu Espírito Santo, que há de se mover na sua vida. Em Jesus querido, nós cremos e cremos que o Senhor já tem feito milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você não recebeu, o Espírito Santo pode vir sobre a tua vida em qualquer momento, hoje à noite, mesmo dormindo. Há muitos testemunhos de pessoas que foram batizadas no sono, acordaram falando línguas. Não deixe de buscar a presença do Espírito Santo. Aqui nós temos pedido de oração por Bruna e por Eliseu, que vai passar por cirurgia. Nós vamos levar esses pedidos para levar diante do nosso Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todos dizem: amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.